Olá, seja muito bem-vindo por aqui. Esse e-book vai ajudar você a cuidar de uma pessoa acamada, né? Seja por se é seu trabalho ou se algum familiar seu ficou doente e de repente veio acontecer essa situação, ou se você está em busca mesmo de se atualizar. Então, aqui eu abordei os principais temas de como prevenir os problemas de saúde de pacientes acamados. Ele foi criado para profissionais da saúde, como cuidadores, estudantes de graduação e também familiares que querem buscar conforto e segurança aí para a pessoa que está sendo cuidada. Bom, então vamos lá, aqui deixei meu Instagram, tá? Terapia da Dani, meu site terapiadadani.com, quem quiser olhar a prática do meu trabalho, como é que funciona, ou se você já me conhece pelas redes sociais, é um prazer ter você aqui. Então, prazer, essa sou eu, meu nome é Daniela, eu sou fisioterapeuta graduada há 7 anos, acabei me especializando em geriatria, que é todo o cuidado de uma pessoa que está no processo de envelhecimento. Acabei me especializando também em doenças neurológicas, por isso que é ligado bem ao tema de pacientes acamados, né? Pacientes em fase bem avançada, eles de doença neurológica, eles passam por essa fase, então como eu trabalhei muito com paciente crítico, de cuidados paliativos, eu acabei aprendendo bastante com a minha rotina, além da teoria, né? Então, meu foco ele é promover qualidade de vida e autonomia para os meus pacientes. Eu acredito que a empatia ela é fundamental para o processo de reabilitação e recuperação. Eu acredito que a empatia seja o principal gatilho de a gente querer cuidar, sabe? A gente tem muito que se colocar no lugar do outro, ter a sensibilidade, né, de saber que pode ser com a gente, e às vezes nem é com a gente, mas a gente sente de qualquer maneira, né? Então, a gente como cuidador pode fazer muita diferença. Então, a importância de mudar o paciente acamado de posição, seja para virar de lado, né, para um lado para o outro, sentar, sair da cama, é importante para prevenir problemas de saúde de vários aspectos. É muito recorrente vou dar um exemplo de paciente com doença neurológica, né? Paciente numa fase muito avançada de doença, eles não vão conseguir se movimentar por conta própria. Então eles sentem dor e eles não vão conseguir se acomodar na cama para achar uma posição mais confortável. Aí então, o que pode acontecer? Nas partes onde tem pele e osso, tem uma tendência maior a ter menos vascularização, não tem muito sangue nessa região. E aí o que acontece? Essa falta de sangue pode começar a trazer uma morte do tecido ali, e aí começa a vir as escaras. A gente conhece mais na linguagem leiga como na linguagem popular, né? São as escaras, mas se chamam lesão por pressão, porque é exatamente por pressão a lesão, né? E aí, então, a gente pode também prevenir as pneumonias, né? Paciente que fica muito tempo deitado, eles não conseguem respirar com uma eficiência. E também quando a gente troca as posições e a gente consegue prevenir a rigidez nas articulações e também os encurtamentos musculares, que é algo que eu lido diretamente, né? Então, mudar a posição do paciente ajuda a melhorar a circulação sanguínea, alivia a pressão nas áreas delicadas, né? Que é o que eu comentei ali, quando não tem sangue na região, está muito tempo naquela posição, não chega nutrientes necessários para aqueles tecidos. Então, também ajuda a respirar melhor, né? A gravidade exerce uma função muito importante no nosso sistema respiratório. E por mais que, também ajuda a respirar melhor, pois permite que o tórax se expanda facilmente. Quando a gente está deitado, as costelas não conseguem abrir porque está apertado contra o colchão, né? Aí então, mudar o paciente de posição pode incentivá-lo a se mexer, ele pode reagir melhor, você vai estar dando estímulo, você vai estar tocando, você vai estar conversando. Então, quando a gente tende a mexer na vida do paciente de maneira geral, ele tende a ter benefícios também. Então, é importante mudar a posição do paciente para garantir a qualidade de vida. O que a gente espera numa fase assim, de uma pessoa que está restrita totalmente à cama? A gente quer, acima de tudo, que ela não tenha dores, que ela esteja confortável, que ela esteja o mais pleno possível de saúde, né?
Então, as úlceras por pressão, elas podem levar a diversas complicações. Aí eu incluí aqui algumas, assim, que é mais recorrente, né? As infecções, né? Pensa que tá com uma ferida aberta, tá? Vamos dar um exemplo prático. Alguém ficou muito tempo de barriga para cima e fez uma ferida nas costas, lá na região do quadril, lá no bumbum quase. Aí, o que acontece? Aquele tecido está aberto, né? A função da nossa pele é proteger o nosso organismo do mundo exterior, né? Do mundo de fora. Então, quando a gente tem uma ferida, né, seja ela grande ou pequena, a gente pode ficar exposto a pegar bactérias e isso contaminar o nosso organismo, né? Então, as úlceras abertas, elas podem afetar e infectar. E elas resultam em infecções de pele, às vezes em casos graves, e também em casos de lesão profunda pode acontecer, já não é incomum, isso acontece, eu já vi algumas vezes, que é evoluir para uma osteomielite, que é quando a infecção chega na medula do osso. E aí é extremamente difícil de tratar, são necessários às vezes fazer combinações de antibióticos, né? E aí então é uma série de coisas ruins que podem acontecer, como também a septicemia, que é uma infecção no sistema todo. Às vezes por exemplo, uma ferida que está infectada, uma lesão, ela pode estar muito infectada ali, aquelas bactérias entram na corrente sanguínea e se espalham por todo o corpo, causando uma septicemia, que é na condição da infecção geral, né? E também isso é uma condição potencialmente fatal, né? Normalmente é difícil alguma pessoa se recuperar de uma infecção de tão grande escala, mas, né, com a área da saúde a gente sabe que é possível tratar. Então, a gente pode prevenir as dores crônicas, né? A pessoa que está com a lesão, ela pode ser extremamente dolorosa, afetando a qualidade de vida do paciente. Geralmente, a gente com dor, a gente não consegue fazer nada, né? E aí, então, a dor ali, ela pode limitar até o estado emocional, a nutrição, né? Às vezes a pessoa pode não sentir vontade de comer. Então, como eu comentei da desnutrição, já estava ali na lista, né? Pacientes com úlcera de pressão, eles podem ter dificuldade de comer por causa da dor, né? Porque o desconforto, a gente não sente dor, né? A gente não sente fome, né? E muito menos, às vezes, apetite por estar com dor. Então, a gente tem também a limitação da mobilidade, que é uma coisa que eu acho que é uma das coisas que eu trabalho, dessa lista aqui eu trabalho diretamente, né? Que é eu tentar preservar ao máximo a mobilidade e a flexibilidade da musculatura. Pacientes com úlcera de pressão, eles podem ter presença de úlceras e restringir a mobilidade do paciente. O que acontece? A dor, por exemplo, a pessoa está com dor, ela não vai querer se movimentar para proteger aquela região dolorida, né? E isso contribui para um ciclo de imobilidade. A pessoa sente dor, não quer se mexer, não vai se mexer, vai perder mais mobilidade, uma coisa vai levando a outra. Então, a gente também tem um impacto psicológico, como eu comentei, a pessoa que está com dor, ela não vai querer se movimentar, muitas vezes ela não vai querer falar, porque o corpo está demandando uma energia ali naquele processo, né? E também isso aumenta o tempo de internação, né? Paciente que está recorrentemente com lesão aberta, que está infectada, às vezes precisa fazer medicação na veia, né? Fazer intravenoso para ter uma melhor eficiência no tratamento. Então, prevenir e tratar as úlceras por pressão, as escaras, né, é essencial para minimizar as complicações e promover uma saúde geral do paciente. Então, os pacientes acamados, eles podem também contrair a pneumonia repetidamente, né? Isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? Até em pacientes que caminham, às vezes acontece por algum processo de disfagia ou não, né? Que é a fraqueza da região do pescoço. Mas isso eu vou abordar agora aqui. Então, a imobilidade é um fator de risco para a pneumonia, né? A falta de movimento pode dificultar a abertura das costelas, né? Pensa que os pulmões, eles são que nem um balão, eles precisam encher e precisam esvaziar, precisam encher e esvaziar. E para isso eles precisam ter espaço.
Se as costelas não, e os ombros, né, a coluna, o abdômen, tá tudo preso, o pulmão vai perder a capacidade de se estender, né? Então, a gente, quando não movimenta, a gente pode levar ao acúmulo de secreção, o acúmulo de catarro dentro do pulmão. E isso aumenta o risco de infecções. Nós, né, que estamos saudáveis, a gente produz catarro, secreção, só que isso acaba que às vezes a gente não sente, né, a produção e a gente vai eliminando, ou uma vez ou outra, às vezes a gente tosse. Isso é um reflexo natural do corpo. Só que o paciente que às vezes ele tá deitado, tá muito tempo, ele não vai ter força muitas vezes para tossir. Então, mais um processo que acaba afetando a, a prevenção, né? Acaba afetando o risco de pneumonia. Então, as estases de secreção, que é aquilo que eu acabei de falar, né? A incapacidade de tossir com força, isso resulta em acumulação do catarro nas vias respiratórias. Então, se tem catarro, não passa o ar, né? E isso favorece o crescimento das bactérias. Então, as alterações na deglutição, que eu acho que é uma das coisas muito comuns, assim, em pacientes que ainda caminham, se mexem e falam, né? Eles podem ter fraqueza da região do pescoço e a região acaba que a gente pode ficar afetado quando toma líquido ou comer algum alimento. Pode acontecer disso ser, ao invés de ser conduzido para o estômago, ele é conduzido para o pulmão. Aí isso acaba fazendo uma pneumonia também, que a gente chama muito de pneumonia aspirativa. Então, o sistema imunológico ele também fica comprometido de maneira geral, o paciente não sai da cama, né? Ele não vai ter nenhum estímulo e isso pode tornar mais suscetível a infecções. Então, a falta de mobilização, né, a falta de movimento, a ausência de exercício reduz a eficácia respiratória, contribuindo para a pneumonia, que é o que eu falei, se as costelas, e tá tudo, as costelas, as articulações, todas elas estão rígidas, tá duro, o músculo não está se estendendo, tá tenso, a gente não vai ter espaço para o pulmão abrir e as costelas também. Então, a ventilação pulmonar ineficiente. O paciente que fica deitado por muito tempo, ele pode prejudicar a ventilação. Então, a gravidade atua uma função importante no nosso sistema respiratório e pacientes que estão deitados na horizontal, eles não vão ter esse benefício, né, da gravidade atuando ali nos pulmões. Então, a prevenção inclui as mudanças de posição, os exercícios respiratórios, o cuidado com a deglutição, que é o engolir, e é fundamental para reduzir a incidência de pneumonias em pacientes acamados. Então, aqui a rigidez articular e os encurtamentos em pacientes acamados ocorrem devido a vários fatores. Isso aqui é o que a gente trabalha, assim, é a base da físio, né, em qualquer área, porque para qualquer movimento a gente precisa ter mobilidade, precisa que as articulações estejam móveis e a gente para elas estarem móveis a gente precisa que os músculos se contraiam e se estendam. E se às vezes ele não contrai, que pelo menos se estenda, né? Aí então a falta de movimento regular, né? A ausência da atividade física pode levar à rigidez nas articulações. Por mais que o paciente ele seja acamado, ele, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma pessoa que ela não se mexe. Tipo, se tu pedir para ela levantar a mão, ela não faz. Essa pessoa, ela não vai conseguir receber um comando e fazer o que a gente está pedindo. Então, a gente tem que fazer por ela. Essa pessoa, por mais que ela não faça ativamente o exercício, eu, como fisioterapeuta, eu vou lá e eu consigo fazer passivamente. Eu faço os movimentos pela pessoa. Para quê? Para preservar a mobilidade e a flexibilidade da musculatura. Então, aqui também entrou a tensão muscular excessiva, né? A gente não alonga, não se movimenta. Até nas doenças neurológicas, principalmente, que a gente tem uma contração excessiva de alguns grupos musculares, dependendo da doença, os músculos ficam muito rígidos e encurtados. E aí que a gente precisa fazer o contrário, a gente precisa ir lá alongar, né, para que também isso influencie lá nas articulações. E também a falta de movimento reduz a lubrificação da articulação. Pensa que é que nem uma porta, né, com uma dobradiça. Se a porta ficar sempre aberta, ela pensa assim, a porta ficou muito tempo aberta. Quando a gente vai movimentar, vou fazer assim, que eu acho que
vocês vão ver melhor. Quando a gente vai movimentar uma articulação seca, a gente vai fazer só esse curtinho aqui, porque não vai ceder. Tá curtinho, né? Pensa que tá sem o lubrificante lá na articulação, que é o líquido sinovial. Aí eu vou movimentar e aos pouquinhos eu vou avançando, até que eu consiga fazer o movimento por completo. É essa função do líquido sinovial, só que a gente só consegue estimular o quê? Movimentando, né? É esse que seria o nosso óleo das nossas articulações. Então, é mobilidade prolongada e a falta de... A falta de movimento regular impede que as articulações dos músculos sejam estimuladas, levando à redução da amplitude de movimento, que é o que eu tinha comentado agora, o exemplo da dobradiça, né? A tensão muscular, né? A ausência da atividade física, ela pode causar uma tensão maior, né? Então, o músculo que está sempre encurtado ali, encolhido, ele não está expandindo, respirando, trazendo nutrientes e relaxando ali, né? Então, eles resultam em rigidez nas articulações. A diminuição da lubrificação das articulações deixa a articulação extremamente dura. Nossa, assim, o paciente que tem limitação, assim, tem uma condição que afete a mobilidade articular, é muito difícil. Às vezes é um pouco dolorido para mim, né, como fisioterapeuta, para manusear o paciente, mas eu preciso ceder aquela articulação, preciso trabalhar a musculatura e tem que fazer, né. Então, esses fatores, eles podem resultar em dor, limitação funcional, né? O paciente acamado que não tem mobilidade, ele não consegue, vai ser difícil de trocar fralda, vai ser difícil de botar roupa, vai ser muitas vezes complicado para sair da cama, a gente tirar ele da cama e passar para uma cadeira, né? Já peguei casos que a pessoa às vezes não conseguia ficou tanto tempo deitado com as pernas estendidas que quando foi para a cadeira a gente não conseguia acomodar as pernas, os joelhos não dobravam, porque perderam a mobilidade, porque ficou muito tempo reto. Então, às vezes, só da gente variar as posições assim, olha, gente, a gente muda a vida de muitas pessoas e assim, olha, é impactante o quanto a falta de mobilidade, tudo isso aqui que a gente está falando, é impactante o que isso, a falta disso aqui pode causar. Basicamente, eu quando a primeira vez que eu vi assim uma paciente muito grave, eu lembro que eu pensei assim, nossa, tipo, é como tu ficar preso dentro do corpo, sabe? Então a gente precisa fazer com que facilite um pouquinho mais a vida dessa pessoa, né? Dar um pouquinho mais uma condição melhor, né? De abrigar o ambiente, de organizar. Isso agora eu vou abordar aqui também com vocês. Então, as orientações de posicionamento, né? Então, aqui é a sugestão conforme a OMS, né? E é um padrão, assim, de hospitais. Muitas clínicas acabam usando também esse padrão, tá? É a orientação, né? Esse tempo, né? Então, são trocas de posição que a gente faz a cada 2 horas. O paciente que ele tá de barriga para cima... Aqui, acho que eu tenho uma imagem. Aqui, ó. A gente vai deixar 2 horas em decúbito dorsal, que é de barriga para cima, né? A gente vai acomodar com travesseiro, se precisar, ó, nessa posição da pessoa de barriga para cima, a gente vai ter que apoiar uma coisinha para diminuir a pressão dos calcanhares, tá? Como é uma região que tem osso e pele ali, tem um pouquinho de gordura, é uma região mais suscetível a fazer lesão. E de lado a gente vai deitar para aliviar as costas da pessoa, para não fazer ferida nas costas, né? Pode acontecer. E então, na posição de lado, a gente vai botar sempre um travesseirinho ou uma almofada entre os joelhos e os tornozelos, tá? E o travesseiro, né? Como sempre. Então, aí depois a gente vira pro outro lado, passou 2 horas, vira de barriga para cima, passou 2 horas, virou pro lado direito de novo e depois pro lado esquerdo. Então, a gente pode variar as posições enquanto deitado com auxílio das almofadas e travesseiros para promover conforto e segurança. Permanecer na posição sentado influencia positivamente na saúde geral do paciente. Isso é uma briga eterna, acho que eu tenho. O paciente ele tem que sair da cama, ele tem que sentar, tá? Isso em qualquer condição. Há, assim, ó, casos muito especiais que a gente não senta o paciente. Ou naquele momento não tá tão bem, alguma coisa assim. Mas na sua maior parte da rotina, a gente vai botar o paciente sentado. Se é um paciente pesado, pensa uma pessoa pesada, é muito difícil de tirá-la da cama,
A gente vai girar e vai sentar com as pernas para fora da cama. A gente vai botar ali na volta, botar coisinhas para proteger, né? Travesseiros, almofadas, cobertores, o que tiver à mão, né? E então tirar o paciente da cama é extremamente importante e deve ser incluído na rotina. Que eu falei que então só em casos especiais que a gente não vai tirar a pessoa da cama ou não vai sentar, tá? Isso aqui deveria ser lei, é regra. A gente precisa sentar, ficar, olhar o mundo na horizontal, né? Quando a gente está deitado, a gente fica olhando só para as paredes, às vezes uma televisãozinha, mas isso não é vida, né, para ninguém. Espero que você como cuidador, né, como você como profissional aí de cuidados, acredito que você deve ter esse mesmo olhar que eu, né? Então a gente tem que se botar no lugar das pessoas e pensar que ninguém merece viver os restos dos seus dias olhando para cima para nada, né? Então, o mínimo de esforcinho que a gente possa fazer, tenho certeza que faz diferença. Então, as sugestões para maior conforto, né? O ambiente adequado, a gente vai ter um quarto bem ventilado, é dia, a gente vai abrir as janelas, deixa a pessoa ver que é dia, isso é importante para a nossa saúde neurológica. A gente vai abrir a porta, se tiver, vai levar para o sol, vai pegar sol e evitar só fazer barulhos excessivos, né, para não causar incômodo. Então, a roupa de cama, isso aqui eu acho que faz parte da nossa. Me fugiu a palavra. Da nossa dignidade, que é os lençóis limpinhos, bem dobrados, né? Uma cama acomodadinha com carinho, né? Quem não gosta de deitar, é tão bom deitar com o lençol arrumadinho, né? E a gente também vai manter um colchão adequado. Meus pacientes usam mais o tipo de colchão, me fugiu de novo, com bolinha de ar, pneumático, colchão pneumático. É um colchão que tem um motorzinho e ele vai inflar um monte de bolinha de ar. Essas bolinhas de ar diminuem o atrito e a pressão dos ossos contra a pele. Então é mais indicado em casos que a pessoa vai permanecer muito tempo deitada, né? E também tem o colchão piramidal. Esse eu não gosto muito. Eu acho que ele não é tão eficaz. Ele é tipo uma esponja que parece uma cartela de ovos grande. Ele tem aquele formato assim de encaixar os ovinhos, né? Ali ele é bom e tudo mais, mas eu acredito que é mais eficaz o outro, né? Apesar de ser um pouco maior o investimento. Se por exemplo, a família não tem condições, não tá tendo ali, vai o piramidal mesmo, depois se organiza para pegar o próximo, o outro, né? Então, o posicionamento confortável, a gente vai usar as almofadas, vai usar os travesseiros para apoiar as diferentes partes do corpo. E cuidados com a pele, né? A gente vai aplicar hidratante depois do banho, pele de idosos principalmente, pessoas que não saem, assim, não pegam sol, tende a ficar mais fininha, então a gente vai ter que manter a pele bem hidratada. Sempre que for hidratar ou dar banho, olha como é que tá a pele, vê se não tem alguma parte onde tem mais osso, se não tá vermelho, se tá, qual é o formato, sabe? Vai cuidando, porque às vezes da noite pro dia faz uma lesão. É bem rápido. Então, a gente vai dar atenção emocional. A gente vai conversar com a pessoa. Eu achava super estranho no início da faculdade, que o professor dizia, tem que falar com esse paciente, e eu ficava às vezes falando com a parede, porque no meu primeiro estágio foi em residencial geriátrico, e eu falava com uma paciente que usava traque e ela nem me olhava. Mas assim, a gente tem que respeitar que ali existe uma vida e aquela pessoa tá viva. Então a gente tem, por mais que a gente não saiba se ela a gente não sabe se ela tá entendendo, mas a gente vai fazer a nossa parte como bom cidadão, como uma pessoa que está exercendo um cuidado. A gente vai respeitar aquela vida. A gente vai tirar o cobertor, a gente não vou tirar o cobertor e sem avisar. Tu imagina, às vezes tu tá bem deitado lá, tá bem deitado, assim, quentinho, gostosinho. E aí quando vai alguém e te tira os cobertor, ainda mais aqui no sul, que é frio no inverno. Então a gente vai avisar, fulano, vou tirar o cobertor aqui, tá? Aí tu tira o cobertor, se possível tira parcialmente, né? Às vezes, vou mexer só nos pés ali, uma coisa, destapa só os pés, né? Fala com a pessoa, né? Ela tá ali. Então, pô, ter um mínimo de bom senso, né? De se botar no lugar da pessoa e ter um pouquinho de empatia. Tenho certeza que isso melhora até pra você, assim, a sua rotina, né?
Então aqui a gente conclui o nosso e-book, né? Esse é o meu primeiro e-book, então foi um prazer apresentar aqui para vocês. Não sei como é que eu me saí. Espero que eu tenha passado um pouco do meu conhecimento. Cuidar de um paciente acamado é muito complexo, mas se vocês precisarem de ajuda, de suporte, quiser conversar comigo, vocês podem me encontrar aqui. Né? Aqui tá meu Instagram, tá meu WhatsApp pessoal e profissional, né? E também não tá aqui, mas o terapiadadani.com é o site. E espero você para trocar uma conversa aí. Espero poder produzir mais conteúdos também que possa te ajudar na tua rotina de alguma maneira. E assim a gente formar uma grande rede de apoio de pessoas do bem. Tá bom? Tchauzinho, fica com Deus.